Enquanto a Câmara dos Deputados votava em Brasília se daria ou não prosseguimento à denúncia contra o presidente Michel Temer, os vereadores do Recife fizeram uma análise da atual situação política do país. Ivan Moraes lembrou que 342 deputados federais precisam votar contra o parecer da Comissão de Justiça e a favor da denúncia por corrupção passiva feita pela Procuradoria-Geral da República. Que não existe saída para a política que não seja através da política. Então, a minha esperança, vereador Almir, é que as pessoas, a partir da cena que está acontecendo hoje no Brasil, quando um Congresso, na melhor das hipóteses, suspeito, vai livrar a cara de um presidente evidentemente corrupto. Isso precisa impactar as pessoas no sentido de que no ano que vem precisamos entrar cada vez mais na política. Precisamos cada vez mais nos filiar em partidos políticos. Precisamos cada vez mais fortalecer os processos eleitorais, precisamos cada vez mais participar da dinâmica interna dos partidos e assim ocupar as casas legislativas, assim como as casas executivas, e acabar com o fisiologismo, e acabar com essa forma de fazer política, que não é a política que interessa ao cidadão e à cidadã, não é a política que vai trazer a democracia para a cidade, independente de ser o pensamento mais liberal ou ser o pensamento mais progressista. O que está em jogo agora é a moralidade do fazer político no nosso país. A moralidade que esse Congresso está esculhambando, que esse presidente está esculhambando, com a conivência, por exemplo, do nosso governador, que liberou secretário para ir votar a favor do presidente, com a conivência, inclusive, de outros governadores de outros estados e, naturalmente, do próprio presidente, que liberou ministros, infelizmente, alguns pernambucanos, que vão votar a favor desse projeto ilegítimo, dessa forma fisiológica, que esculhamba o Estado para garantir o privilégio de pouca gente. O vereador disse ainda que um levantamento feito pela ONG Contas Abertas avaliou um custo de 17 bilhões de reais nesse processo de votação. O custo do voto sim, que vai ser dado hoje no plenário da Câmara Federal, somando cargos comissionados novos, somando liberações para prefeituras e governos, somando a antecipação de algumas emendas, que são emendas impositivas de deputados e deputadas, chegue a 17 bilhões de reais. Isso dá aproximadamente 3 vezes o orçamento anual de uma cidade como Recife. Então, o governo federal está gastando, está torrando do seu dinheiro, do nosso dinheiro, aproximadamente 17 bilhões de reais para livrar a cara de um presidente nitidamente corrupto. O Anderson Florencio lamentou o atual momento político e disse que ele deve ser de reflexão para a sociedade. Esse momento de confusão, esse momento de desordem, esse momento triste do cenário político, pelo menos, ele sirva para isso. Para que o cidadão, lá do fundo do poço, ele olhe e diga: rapaz, eu não vou mais aguentar ser representado por pessoas que não merecem ter essa prerrogativa de me representar. Eu quero uma política diferente, eu quero uma política altiva, uma política que tenha divergência nas discussões, mas que, na verdade, ela possa, de fato, representar o povo tão sofrido, batalhador, esperançoso que é o povo brasileiro. Então, que a tarde de hoje seja mais um impacto nesse sentido, que a gente veja um cenário negativo que está aí posto, mas que ele sirva de trampolim para um cenário positivo, onde o cidadão ele possa se envolver mais. E eu dizia também, na época de campanha, vereador, eu quero aqui fazer um pedido a vocês, eu dizia nas casas que eu visitava, eu peço que você tire 10 minutos do seu tempo, da sua semana, para pesquisar e quem você deve escolher como seu representante e fiscalizar aquele que você já escolheu nas eleições passadas. Eu acho que hoje em dia é muito fácil isso acontecer com as redes sociais, com o Facebook, Instagram, o WhatsApp. Quem trabalha na política mostra o que faz. Então isso é muito fácil de você escolher melhor o seu representante. Já o vereador Renato Antunes ressaltou a importância de aproximar a população da política para renovar e transformar. Então essa renovação é importante, mas que a gente possa envolver a sociedade e a imprensa. Eu falo que vocês são o quarto poder da República, tem esse papel. Se a rua não está clamando, nós podemos clamar de várias formas para que, de fato, essa reflexão seja coletiva e os interesses não sejam pessoais, porque o fisiologismo é feito em cima de interesses pessoais.
Se fosse em cima do interesse da coletividade, poderíamos até refletir, é o bem do Brasil, não. Mas sabemos que é o interesse do bolso, vereador Ivan Moraes. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque sabemos que na prática é assim que funciona, e assim o nosso sentimento hoje, vereador Jairo Brito, dizer que isso é uma vergonha. Não sinto vergonha de dizer que eu sou vereador, mas sinto vergonha, muitas vezes, de usar o termo político, porque, infelizmente, político virou sinônimo de safadeza, sinônimo de corrupção, sinônimo de bandidagem. É a política dos interesses pessoais. É o que nós estamos vendo hoje em Brasília e que isso tem se externado em todo o Brasil. Que isso não seja de fato, que possamos refletir acerca disso e possamos assumir uma postura crítica, sim, mas uma postura também que possamos virar essa página e que, através das nossas atitudes e palavras, possamos, de fato, ter esperança num futuro melhor sem esse fisiologismo, ou seja, safadeza e bandidagem. Jaime Asfora disse que vários tipos de provas incriminam o presidente Michel Temer. Há provas, não há indícios somente, há provas técnicas. Aí eu estou falando como advogado, do ponto de vista técnico, provas técnicas, provas materiais, como mala chipada, ação controlada da Polícia Federal, foto, vídeo, depósitos, provas testemunhais, delações, confissões parciais ou totais, fictas ou confissões estrito sensu, lato sensu. Quer dizer, há vários tipos de prova que incriminam o presidente por corrupção passiva. E digo mais, quer dizer, na minha opinião, não há dúvida que ele que ele se corrompeu, que ele roubou dinheiro público, que ele recebeu propina e que, por isso, está caracterizada a situação de corrupção passiva, o crime de corrupção passiva. Então, a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não é uma denúncia fofa, não é uma denúncia estéril, não é uma denúncia vazia, é uma denúncia densa, robusta. E isso vai gerar uma condenação. Não sei se agora, porque a Câmara, infelizmente, ainda é muito refém do Executivo, mas eu repito o que eu disse no meu post. Eu teria vergonha de dizer, sim, eu sou contra a apuração, o começo do processo penal, que é a denúncia, porque Temer tem essas denúncias, tem essas provas, tem essas evidências, isso só nesse caso, fora os outros casos, tantos, relativos ao Odebrecht, etc. Estou falando só em relação ao JBS. Porque é Temer. Como é que você pode, diante do espectador, diante do eleitor, dizer eu vou usar 2 pesos e 2 medidas? Também favorável à aceitação da denúncia, o vereador André Regis frisou que a política vive tempos estranhos e que é preciso rediscuti-la. É um país que mergulhou numa cleptocracia quando a gente vê que o vice agora sofre um processo de impeachment pela via judicial. Porque o processo de impeachment, vereadora Aline Mariano, ele pode se dar por crime de responsabilidade ou por crime comum. O crime de responsabilidade foi o que nós tivemos há um ano atrás, quando a presidente Dilma Rousseff foi afastada por decisão da Câmara dos Deputados e depois condenada pelo Senado Federal, tudo em conformidade com o estabelecido no rito e no acompanhamento do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, agora, não é um processo de crime de responsabilidade, é um processo de crime comum, que tem fragilidades do ponto de vista da base política para que o processo siga, porque se a Câmara hoje autorizasse o prosseguimento, o presidente da República seria afastado por 180 dias para que fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Senado Federal, como foi o caso da presidente Dilma Rousseff. O fato é que tudo indica que o presidente da República, Michel Temer, ele escapará desta acusação, mas existem outros pedidos na gaveta, inclusive pedidos formulados pelo Conselho Federal da OAB, que pediu impeachment já por crime de responsabilidade.